Olá, bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou Suzana Leão e esse é o canal Suzana Leão Espírita Progressista. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito do Vale dos Suicidas. Queridos e queridas, essa questão de Vale dos Suicidas, Vale dos Tatuados, Vale dos Motoqueiros, Vale, enfim, né? Cada romance inventa um vale. Será que isso existe? Como é que nós, com racionalidade, com pensamento crítico, com bom senso, podemos interpretar essas coisas? Bom, para a gente começar, eu sugiro que quem tiver o Livro dos Espíritos, deem uma lida. E quem não tiver, eu vou deixar anexado nos comentários desse vídeo o link, tá? Da Kardecpedia, onde a gente consegue encontrar no Livro dos Espíritos da questão 943 a 957, que fala sobre o suicídio, tá? Como o tema hoje não é suicídio, eu já fiz um vídeo sobre suicídio e eu vou deixar também anexado o link desse vídeo nos comentários. Hoje eu quero falar mais especificamente sobre essa questão de Vale dos Suicidas. Será que isso existe? Aí logo depois dessas questões que eu citei, que é a de 943 a 957, no Livro dos Espíritos, nós encontramos o capítulo 2, que é das penas e gozos futuros, um trechinho, uma pergunta bem interessante, que é bem rapidinha, eu vou ler aqui pra gente depois disso começar a nossa conversa. Natureza das penas e gozos futuros. É a pergunta 965. Tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? É a resposta. Não podem ser materiais, dilo o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe embota as sensações. Ok, aí tem mais uma aqui. Aqui, ó. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Quem são os espíritos inferiores? Somos nós. Somos nós. Nós somos os espíritos inferiores. Nós não somos espíritos superiores. Nós estamos encarnados num planeta de expiação e provas. Nós todos somos espíritos inferiores. É interessante que a gente comece a se enxergar no espelho como a gente realmente é. Então, em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? São tão variados, resposta, são tão variados como as causas que os determinam e proporcionados ao grau de inferioridade, como os gozos o são aos de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não a poderem alcançar, pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos, remorsos, ansiedade moral indefinível, desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. Eis o que os tortura. Bem, meus queridos, dito isso, ó, esse é o livrinho dos espíritos. Dito isso, vamos conversar sobre isso. Nós, todos que trabalham com a espiritualidade, já temos experiências, muitas vezes de muitos anos, em casas espíritas, em sessões espíritas, enfim, né, de atendimento de espíritos, sofredores, enfim, né, todos nós temos histórias para contar.
Eu nunca, eu trabalhei da década de 80, finalzinho da década de 80, até 2010, mais ou menos, dentro de salas de atendimento, tá? E nesse meio tempo eu fazia palestras também. Eu nunca vi nenhum espírito sofredor dizer que ele estava num vale, que ele estava num lugar assim assado. Nunca, nunca. Ou nunca vi também nenhum espírito chegar lá e dizer que viu lá uma cidade, não sei das quantas. Não. Todas as manifestações eram individuais. Cada um dizia uma coisa, cada um via uma coisa. Por quê? Indivíduos são indivíduos. As emoções de indivíduos são pessoais. As sensações de indivíduos são pessoais. Como num sonho, por mais que uma pessoa te conte o sonho dela com todos os detalhes, tu nunca vai conseguir imaginar exatamente como era aquele sonho, né? O sonho vai mudando, a paisagem é uma coisa, daqui a pouco se transforma noutra. Tu tá em cima de uma montanha, daqui a pouco já tem um mar. O sonho, ele é assim, ele é completamente fluido. Então, as sensações dos espíritos, elas são fluidas. Elas são fluidas, não são matéria. A coisa de dizer que existe um vale é como a gente querer trazer de volta para nossa realidade século XXI aquelas histórias da Idade Média, sabe? Aquelas histórias que a pintura do Dante, do Inferno do Dante, né? Aquela coisa assim de coisa concreta, que vai ter lá um carrasco torturando. Isso era uma idealização característica daquela época. E as religiões tradicionais, elas carregaram aquilo durante séculos. E nós, espíritas, principalmente aqui no Brasil, nós nos impregnamos de todas as coisas religiosas, né? E dispensamos muitas vezes a coisa do pensamento crítico. Peraí, vamos com calma aí, né? A gente foi assimilando. Um dos grandes motivos que causou esse caldeirão, né? Que tem as suas coisas positivas, claro que sim. Ajuda uma pessoa que está num desespero, lê lá um romance gostoso e tal, alivia muito o sofrimento, né? Quem perdeu um ente querido, alivia demais, é muito gostoso. Aquele Violetas na Janela, quantas mães, quantos pais que perderam seus filhos dizem que leram aquele romance e aquilo aliviou demais. Porém, gente, nós não podemos passar uma vida na base do bate e assopra. Não podemos fazer isso. Alívios instantâneozinhos. Não podemos, gente. A gente tem que ter um pouquinho mais de substância. Por quê? Juntamente com o alívio que muitos romances trazem, eles trazem essas figuras de novo do inferno do Dante, do inferno da Idade Média. Eles trazem isso, do céu da Idade Média. Eles trazem essas coisas todas dentro dos seus escritos. Então a pessoinha tá lá, ela vai se sentir aliviada, mas ao mesmo tempo ela tá recebendo uma carga enorme de desinformação. E aquilo, se ela levasse aquilo de uma forma leve, mas não, as pessoas não levam isso de forma leve. As pessoas levam isso como verdade absoluta. Se um espírito viu aquilo, então é porque todos os espíritos vão ver. Gente, nós somos indivíduos. Os indivíduos são diferentes. Mesmo uma coisa material, se eu estou olhando para um quadro, aquele quadro, para mim, ele pode estar me transmitindo alguma coisa. Vem uma outra pessoa, olha o mesmo quadro e diz outra coisa totalmente diferente. Eu tô olhando aqui as minhas mandalinhas que eu desenho, eu mostro pro meu marido, olha,
essa daqui. E eu fiz essa mandala pensando numa... Ele dizia, olha, isso aqui é... Eu pensei, meu Deus, nada a ver do que aquilo que eu tentei transmitir. Ele viu outra coisa. É assim que é a vida, gente. Em tudo. Nós somos individuais, cada um de nós vai ver alguma coisa diferente. Imagine, então, quando nós não tivermos mais o nosso corpo. Alguns vão ter muito mais capacidade de criar formas de pensamento, de idealizar. Outros não. Outros estão lá pegados naqueles romancezinhos que leram, naqueles aprendizados religiosos que tiveram em muitas encarnações, estão lá grudados naquele inferno de Dante, ou naquela colônia que eles tanto sonham encontrar, e muitos não encontram, e ficam desesperados. Gente, eu atendi, eu digo eu, porque eu fazia conversa. Muitas vezes eu tinha até que passar uns pitos naqueles espíritos que eles tentavam dar umas invertidas no trabalho, né? Como eu sou assim meio direitinha, então eu ficava ali conversando com eles. Muitas vezes eles entram completamente desesperados e revoltados e xingando como é que eles não encontraram aquilo que eles achavam que iriam encontrar. Então eles ficam numa perturbação tão grande porque eles queriam encontrar aquela colônia que todo mundo falava. Eles queriam aquilo. Mas como aquilo não existe num plano localizado, tipo assim, ó, caminha 10 passos, vira lá, papai, vai, ou pensa mentalmente, vai estar lá. Não, gente, não é assim. São criações mentais, às vezes de um espírito, às vezes de um coletivo de espíritos, mas não todos os espíritos vão participar dessa criação mental. Por diversos motivos. Por diversas razões. Cada espírito vai ter a sua possibilidade, a sua própria criação. Por isso, gente, nós precisamos ampliar, abrir as nossas mentes para que quando a gente desencarne, a gente não fique sentado num cantinho esperando que a gente vá pegar lá como é que é o nome? Aerobus e vá para aquela colônia, porque vai ser um sofrimento inominável. Vai ser um sofrimento. Então, entendam, eu fiz esse preâmbulo porque nós estamos falando daqueles que se suicidaram. E aqui eu não quero entrar no mérito, porque se suicidaram como... Não, se suicidaram. O que é pregado dentro do movimento espírita é que existe o Vale dos Suicidas. O Vale dos Suicidas. Um local circunscrito para onde vão os suicidas. Vocês já pensaram que perversidade é isso? Quantas famílias de pessoas que se suicidaram ficam pensando erradamente que o seu ente querido está lá fervendo, amarrado, rastejando, sendo afogado no Vale dos Suicidas? Que coisa perversa, que coisa cruel. É dessa forma que muitos espíritas pensam que estão evoluindo espiritualmente, passando esse tipo de mensagem. Nessas perguntas sobre o suicídio, que eu vou deixar o link para vocês, eles nem comentam nada sobre problemas de transtorno mental, emocional, depressão, não, porque século XIX nem se falava disso, gente. Nem se falava disso. A minha mãe sofreu de depressão na década de 70 inteira. Na década de 80 ela começou a dar uma melhoradinha. Eu nem sei como, mas nós não sabíamos o que era aquilo. Não sabíamos. Aquilo já era um processo de depressão. Era depressão pura, sabe? Não se tinha diagnóstico, não se tinha tratamento, nada. Hoje já se tem uma maneira diferente de encarar isso, né? Já se tem, tu já pode levar a pessoa num médico especializado que vai
que vai encarar esse problema de transtorno. Já é uma outra realidade. Quando foi escrito esse livro, alguns espíritos até dizem ali que falta trabalho, é como se diz assim, manda carpir um lote. Mas a gente tem que entender tudo quando isso foi escrito. Quem estava falando? A maioria dos espíritos que ajudaram Kardec eram religiosos, né? Que ainda eles próprios carregavam aquela coisa dogmática religiosa. Então, queridos, mas mesmo assim, mesmo sendo século XIX, espíritos religiosos que estavam ajudando, em nenhum momento eles falam em Vale dos Suicidas. Nunca falaram em Vale dos Suicidas. Nunca. O pesar de cada espírito, né? E aqui eu vou usar de uma forma metafórica, o inferno de cada espírito e o céu de cada espírito é pessoal, ok? É pessoal. O inferno de uma pessoa que se suicida, normalmente se suicida por não suportar o peso da dor da vida. A vida dói para muitas pessoas. E muitas vezes são pessoas bem resolvidas financeiramente, com família, né? Bem posicionadas. Não é uma questão de falta de dinheiro. Tem outras pessoas que estão com nada de dinheiro, não, e levam, vão até comendo lixo, né? E vão em frente. Mas o transtorno psíquico, emocional, né? A depressão, e aqui eu não estou aqui querendo dar aula sobre depressão, porque o que eu conheço de depressão é o que todo mundo conhece, tá? Mas é importante que a gente saiba que a depressão é uma realidade. É muito importante que a gente saiba, né? Que tem pessoas que não aguentam, que não suportam. E nós vamos agora apontar o dedinho para essa pessoa que está com um problema, uma doença, um problema grave. Não podemos, né? Onde é que está a nossa espiritualidade? Onde é que está a nossa... Enfim, em nenhum momento foi dito que pessoas que se suicidam, seja lá pelo que motivo for, vão para vales de suicidas. Nunca foi dito isso. Nunca. Isso começou a surgir em romances. Os romances que aliviam as pessoas, mas que também jogam as pessoas nesse abismo de desespero, sabendo que o seu ente querido que se suicidou pode estar num vale dos suicidas. Olha que coisa horrorosa. Olha que coisa trágica. Que coisa assim terrível. Que coisa desumana. Né? Que coisa desumana. Aí agora, mais recentemente, inventaram o Vale dos Tatuados. Escuta, mas o que é isso? Que coisa assim, meu Deus. Isso me deprime, sabe? Isso eu acho assim, não tenho palavras para dizer. Depois tem o Vale dos Motoqueiros, mas que é isso? Onde que a gente foi parar, gente? Mas esse Vale dos Tatuados, Vale dos Motoqueiros, Vale de não sei mais quem, eu vou deixar para lá, porque isso para mim ainda pode ser comentado como uma coisa quase anedótica. Mas a coisa do Vale dos Suicidas é perversa. É perversa. Porque uma família que já perdeu seu ente querido por suicídio, né? Por ele estar doente, ele não... Aí entram várias questões e eu vou deixar aquele outro vídeo, quem quiser assiste, para esse não ficar muito longo. Né? As questões que levam a pessoa ao suicídio. Então a família, ela já está despedaçada. Ela busca o espiritismo como uma ponte para pelo menos ter a esperança de que aquele espírito continua vivo, para tentar encontrar aquele espírito, tentar contato. Aí alguém empresta o tal do livrinho lá, onde está escrito o Vale dos Suicidas. Vocês já pensaram que coisa
asquerosa, que coisa horrorosa. É como no início do século XX, até, não só bem no início, eu acho que até meados do século XX, os suicidas não eram nem velados, não eram nem enterrados em cemitérios, eram enterrados fora do cemitério. Gente, o espírito de uma pessoa que estava adoecida, o espírito que mais precisa de ajuda. Aí as igrejas enterrando fora do cemitério, do lado de lá do muro. Gente, mas o que é isso? Né? E nós espíritas divulgando Vale dos Suicidas, mas o que é isso? Que coisa mais sórdida, perversa, desumana, sabe? É como uma inquisição que continua correndo atrás da gente séculos e séculos. É como se nós estivéssemos o tempo todo querendo queimar bruxas. Isso não vai ter fim, gente. É muito triste, a gente precisa se livrar disso. A gente precisa crescer. A gente precisa crescer. Sabe? É muito assustador, na verdade. O sofrimento maior do suicida é que a dor dele não termina, gente. Porque o suicida se mata para colocar um fim numa vida que está sendo um peso para ele, por problemas diversos. O deprimido por depressão, por doença, tá? Quando ele desencarna e se vê vivo, o sofrimento dele não terminou. Então, este é o sofrimento. Esse é o grande inferno. Este é o vale que ele carrega. Não existe esse outro vale que tá lá todo mundo purgando. Não existe isso, gente. Isso é o inferno dos católicos, isso é o inferno dos pentecostais. Não existe isso. Não existe. Não existe esse céu também. Não existe. É individual, cada um de nós vai ter a sua sensação. Cada um de nós vai ter... Da mesma forma que eu queria ter contado isso, que a gente atendia espíritos sofredores, espíritos que vinham dizendo que estavam machucados, daí eles diziam, tá sangrando aqui. A gente passava assim a mão, pronto, não tá mais. Tu entende? Nós induzíamos a forma pensamento para esse espírito, e ele olhava, não tá mais. Nós próprios, por isso que a oração é tão bonita. A oração, ela induz. É como se tu dissesse assim, ó, vai ficar assim, vai ficar assado. E a pessoa ou o espírito que está recebendo essa oração, ele olha e ficou. Porque é uma troca de energia, de fluidos, não de matéria, né? Mas de coisas etéricas, né? Aquela matéria da qual o espírito é constituído, que não é matéria, né? Mas aquele fluido todo, fluido cósmico universal, podemos chamar, mas chamem do que vocês quiserem, só não é matéria, né? Mas então, o suicida, quando ele percebe que ele não morreu, que ele continua sentindo tudo aquilo, todo aquele peso, ele sofre sim, claro que ele sofre, porque ele se matou para pôr um fim, então ele vai precisar de atendimento, vai precisar de oração, mas logo ele vai conseguir, porque o tempo na espiritualidade corre diferente também, né? Ele vai conseguir superar, ele vai conseguir entender. Muitos conseguem, outros não conseguem, outros ficam moendo aquela dor. Mas enfim, cada um de nós tem o seu tempo. Cada um de nós tem o seu tempo, gente. Cada um de nós. Cada espírito tem o seu tempo também. Mas o importante é a gente ter isso muito claro nas nossas mentes, tá? Que esse lugar horroroso, esse lugar tenebroso de tortura e de sofrimento não existe. Da mesma forma que o Vale dos Tatuados, onde vai ter gente tatuada dos pés à cabeça, não existem. Não existe. Vale dos Motoqueiros não existe. Vale dos Gaúchos não existe.
vale do axé? Não existe. Não existe, gente. Não existe. Podem me xingar bastante, podem... Porque eu sei que tem gente que precisa se apegar a essas coisas, mas não existe, não adianta, não existe. Cadeirinha no céu, não existe. Não existe, como diria o padre Quevedo. Não existe. O que existe é o sofrimento espiritual ou o júbilo espiritual. E nós, sofrendo ou em júbilo, podemos estar onde a gente quiser. Nós vamos sentir essas sensações todas onde a gente quiser. Né? Nós vamos criar o que a gente quiser. Nós podemos estar em grupo, podemos estar sozinhos, podemos criar famílias, famílias no sentido de comunidade, né? Comunidade. Podemos nos agregar, mas onde a gente quer, entende? Essa necessidade da gente ficar transportando para o mundo espiritual experiências nossas, materiais, ela precisa ser freada, porque senão o nosso desenvolvimento espiritual ele também é freado. Se a gente continua sempre sonhando com uma coisa, transportando lá para o plano espiritual, alguma coisa que a gente idealiza no plano material, a gente vamos ser eternamente frustrados, né? Vamos ser eternamente frustrados. Então, o que eu queria dizer para vocês, assim, com muita confiança, com muita tranquilidade, sabe? E eu tô longe de ser dona da verdade, eu tô sempre me questionando, eu tô sempre aceitando novas posições, eu tô o tempo todo quebrando coisas nas quais eu acreditava e aceitando essa derrota, porque dá um pouco uma sensação de derrota, a gente ter que abrir mão de coisas que a gente acreditava, mas só assim a gente cresce. Se a gente ficar muito rígido, muito tenso naquelas crenças, que são crenças antigas, né? Vamos ser sinceros, vamos ser francos. São crenças que a gente traz de uma realidade, não é mais a nossa realidade. Às vezes são lembranças que a gente traz de outras encarnações, né? Que fomos dessa ou daquela religião. Então, a gente só cresce quando a gente tem essa coragem de quebrar essas cascas que nos seguram. Porque senão a gente vai ficar o tempo todo ali, acreditando naquilo. Pois é. Queridos e queridas, era isso. Hoje, basicamente, era esse a conversa. Eu sei que vão ficar dúvidas, eu sei que vocês vão ter 500 mil dúvidas. Coloquem aqui nos comentários, eu leio todos os comentários. Eu acho que é um momento que eu cresço também bastante. E eu acho que a gente pode juntos construir essa nova caminhada. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Deixe uma curtida e quem não está inscrito ainda, se inscreva no canal. Grande beijo.